Ouça agora a palavra de edificação com o pastor Lauro Doriel. Em nome de Jesus. Bem forte, vamos aplaudir. Mais forte. Amém. Irmãos, preste atenção, nós estamos nos domingos da edificação. E hoje é mais um domingo que nós iremos orar para que Deus venha edificar a vida de todos que aqui estão. E se você está agora aqui ouvindo essa palavra, e você deseja que Deus venha edificar a sua vida, eu queria trazer uma orientação de Deus para você aqui. Irmãos, tem pessoas que Deus tem que edificar o casamento. A vida conjugal da pessoa foi destruída. Tem pessoas que Deus tem que edificar a vida sentimental, que também tem a ver com o casamento, mas tem pessoas que ainda são solteiras, não encontraram ainda alguém que lhe correspondesse, então elas precisam que Deus venha edificar a vida conjugal. Tem pessoas que Deus tem que edificar a vida profissional. Já houve um período que a vida profissional fluía bem, e agora, de uns tempos para cá, aconteceram situações que a vida profissional da pessoa está em ruínas. Deus tem que edificar, reconstruir. Tem pessoas que é a vida espiritual, irmãos. Ela já foi, ou ele já foi, uma pessoa firme com Deus, mas ultimamente não tem sido assim. Houve situações que lhe entristeceram, que lhe afastaram da comunhão com Deus, ele perdeu a fé. Eu não sei qual é a área que Deus tem que edificar a sua vida, mas se você quer que Deus venha edificar a sua vida, quem deseja que Deus venha edificar a sua vida, levanta a mão e diga amém, Jesus. É preciso você agora ouvir essa palavra. Eu vou contar um fato real para vocês aqui, que vai fazer você compreender a palavra de hoje. É muito importante você ouvir essa história. É um fato real. Aconteceu em 1755, em Portugal, teve um terremoto muito grande. E junto a esse terremoto também houve um maremoto. E nos conta a história, isso é um fato verídico, que a cidade de Portugal ela foi destruída pelo terremoto e pelo maremoto ao mesmo tempo. Centenas de milhares de pessoas morreram. Centenas de milhares de pessoas ficaram sem casa, sem moradia, e centenas de milhares de pessoas perderam a vida. Foi uma época assim de grande dor para as pessoas da cidade, daquele país, daquela nação portuguesa, né? Portugal. E a história nos conta o seguinte, que havia um primeiro-ministro recentemente empossado, que ele, quando viu aquela situação da cidade em ruínas, ele então tomou 3 decisões para reedificar a cidade, para poder a vida continuar, digamos assim, porque a cidade estava desolada, as pessoas que sobreviveram estavam feridas, sem casa e muitas morreram. Para ele reedificar a cidade e a vida continuar, para tudo se tornar novo, ele tomou 3 atitudes. Quais foram as 3 atitudes, as 3 decisões? Primeiro, enterrar os mortos. A primeira decisão que ele tomou, vamos enterrar os mortos. A segunda decisão que ele tomou, vamos cuidar dos feridos. Muita gente estava ferida, né? Em estado grave, outros nem tanto, mas muita gente estava ferida e precisava do tratamento para não morrer. Terceira atitude que ele tomou, fechou os portos. Fechou os portos para que não entrassem os saqueadores e roubassem o patrimônio, os valores daquelas pessoas que estavam lá em pranto. E ao mesmo tempo fechou os portos para que não saíssem os valores que tinha, que alguém podia querer pegar e sair. Então essas 3 decisões tomadas pelo ministro chamado Marquês de Pombal fizeram com que a nação fosse reconstruída e foi superado aquilo ali. Claro que guarda aquela lembrança negativa, mas para eles se reerguerem, superarem aquilo ali,
3 decisões foram tomadas e a cidade foi reedificada. Eu não sei se você precisa que Deus venha reedificar a sua vida. Essas 3 decisões também, irmão, nós precisamos tomar, ou você precisa tomar, para que Deus venha reedificar a sua vida. Ué, pastor, como assim? Primeira decisão, qual foi a primeira decisão que o Marquês de Pombal tomou, pessoal? Enterrar os mortos. E o que significa enterrar os mortos? Significa você enterrar o seu passado. Será que você que está aqui já enterrou o seu passado? Ou será que você está querendo reedificar a sua vida, mas ainda está preso ao passado? Se isso está acontecendo, meus irmãos, fica difícil você recomeçar, fica difícil você edificar, porque você fica preso a alguma coisa que já aconteceu, que infelizmente aconteceu, que você não pode voltar atrás no tempo, mas que ainda está trazendo consequências que estão lhe amarrando. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu pedi para você abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3, no versículo 13. Filipenses 3, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses 3, 13. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele fala assim: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. O que o apóstolo Paulo diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Repita comigo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então, irmãos, isso aqui é um ensinamento de Deus. Se você quer edificar a sua vida que foi destruída, você tem que esquecer o que aconteceu, você tem que deixar para trás, porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de esquecer. Eu sei disso, mas nós vamos ver daqui a pouco. É a parte do Espírito de Deus, do Espírito Santo trabalhando no interior do coração. Mas é preciso primeiro você estar consciente que essa decisão você então tem que tomar dentro do coração. Eu vou esquecer esse assunto, vou colocar uma pedra e vou enterrar. Porque se toda hora você fica trazendo o seu passado para o presente, você nunca vai se levantar, meu irmão. Está compreendendo? Quem está entendendo a palavra, levanta a mão, diga amém. Você nunca vai se levantar. Quem é que quer se levantar aqui na igreja? Levanta a mão. Quem quer que Deus venha edificar alguma área da sua vida, diga assim: eu quero. Diga: eu creio. É preciso então você tomar essa posição. Eu vou enterrar esse fato. Ah, mas foi uma perda muito grande. Tem que enterrar as perdas para Deus restituir. Houve uma perda muito grande para as famílias. Mas e aí? Eles vão ficar lá com as pessoas mortas do lado? Eles vão ficar lá chorando a vida inteira? Eles tinham que enterrar e relevantar a cabeça. Entende, irmãos? Não só no sentido de situações, de problemas que você passou, quem sabe até em relação a alguém mesmo que você perdeu. Ah, pastor, mas como assim? Não é para me lembrar do meu parente? Não é isso. Você pode lembrar dele, considerá-lo, ter carinho por ele, ter boas lembranças, mas não ficar preso. Ah, porque agora eu não vou mais vencer, eu precisava tanto do fulano, a minha vida sem ele nunca vai ser melhor. Você está se prendendo ao passado. Não faça isso. Deus levou, Deus permitiu, agora é você e Deus. Se desprenda. Não deixe essa perda fazer você ficar preso. E a sua vida então, se alguma área foi destruída por causa dessa perda, essa área não vai se levantar mais, porque você não enterrou. E o Espírito Santo, através do apóstolo, nos ensina. Vamos ler novamente? Irmãos, não julgo que o haja alcançado. O que o apóstolo Paulo falou na primeira parte? Irmãos, o apóstolo Paulo estava dizendo
que ainda não tinha alcançado tudo que Deus prometeu. Tudo que Deus prometeu, ele não tinha alcançado. Mas ele fazia uma coisa, deixava as coisas para trás, as perdas para trás e caminhava para alcançar o que Deus tinha prometido. Deus prometeu para nós vida abundante. Talvez você não alcançou, mas você tem que caminhar para alcançar. Deus prometeu para você realizações, talvez você não alcançou ainda, mas Deus prometeu. Então não fique preso ao passado olhando, não, caminhe para frente. É isso que o Espírito Santo nos aconselha. Temos que enterrar os mortos, enterrar o passado, as lembranças ruins, porque isso é prejudicial. Fala graças a Deus. Você quer que Deus faça tudo novo? Quem deseja que Deus faça tudo novo? Abra comigo Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18. Se você deseja que Deus venha lhe abençoar, para a sua vida ser edificada, seja qual for a área, você precisa então entender o que eu vou ler aqui agora em Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Quem já encontrou o texto aí? Levanta a mão e fala graças a Deus. Isaías 43, 18. Já encontraram, meus irmãos? Quem já encontrou? Levanta a mão aí. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Olha aí, vamos ler. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vamos ler forte, toda a igreja. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha o versículo 19. Vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz, não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Preste atenção. Versículo 18. Não lembrei das coisas passadas. Claro que as coisas boas nós devemos lembrar, porém, não para ficar agora dizendo que nós não vamos ter coisas melhores. Tem gente que infelizmente comete este erro por falta de ter esse entendimento da palavra. Não é que a pessoa é má, não, ela não entende a palavra. A própria Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, por exemplo, tem cristãos que estão cometendo esse erro, que eu vou falar agora, por falta de entendimento. Ah, pastor, no passado a minha vida foi muito boa, eu tive época muito boa. Tempos que nunca mais voltarão. Ora, o tempo não volta. Mas se você, quando diz tempos que não voltarão, você está falando daquele status que você estava, daquela vida. Você não pode falar isso. Você não pode falar isso porque Deus tem coisas novas para nos dar, melhores. Você crê que Deus tem coisas novas e melhores? Quem crê, diga amém. Então você não pode dizer: ah não, passou aqueles tempos bons, não volto mais, em que a minha família era unida, acabou. Não, irmão, Deus vai fazer melhor agora. Ah, pastor, aquele tempo que eu tinha uma condição financeira boa, poxa, eu vivia tão bem. Ah, eu sei que nunca mais vai voltar. Peraí, irmão, você não crê na palavra de Deus? A palavra de Deus mostra para nós que Deus tem melhores coisas para nos dar, que nós vamos viver uma vida melhor agora. Então não podemos ter esse tipo de confissão, porque esse tipo de confissão é uma confissão que não condiz com a palavra de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Quem compreendeu, fala graças a Deus. Não vos lembrei das coisas passadas. Pastor Lauro, poxa vida, viu? Nunca mais eu vou ter aquela saúde. Irmão, não fala uma coisa dessa. Nunca mais eu vou ser feliz, a minha família está dividida, um para lá, outro para cá. Nunca mais, pastor, aquele almoço, aquele churrasco. Tem gente que fala assim, fala ou não fala? Não tem mais volta, será? Será que Deus não é poderoso? Você crê que Deus é poderoso? Quem crê que Deus é poderoso, diga assim: eu creio. Ele é poderoso. Não, mas foi no casamento, pastor, na vida sentimental. Irmãos, Deus restaura. Olha, Deus restaura. É importante você prestar atenção agora. Deus quer que você ouça a palavra agora. Deus sabe de todas as coisas. Não fique triste com nada, não deixe nada roubar a sua atenção agora,
Porque Deus sabe, conhece de todas as coisas, sabe o que você precisa ouvir. Então vamos ler novamente, olha o versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Fique considerando como aquilo que foi passado é uma coisa permanente. Não tem como mudar, pastor. Tem sim. Deus tem coisas novas. Olha o que diz o versículo 19. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, não a percebeis? Deus tem coisa nova, você tem que perceber, peraí. E o que mais? Porém um caminho no deserto. O lugar que está deserto é o lugar que não tem vida. Deus vai pôr o caminho ali. Rios no ermo, é um lugar seco. Deus vai fazer nascer água ali, vai ter fonte ali. Ou seja, é aquela pessoa que, olha, a vida dela está destruída de tal maneira que parece que não tem vida. É como se ela estivesse num deserto. Olha, Deus vai colocar vida ali, Ele vai abençoar. Mas a pessoa precisa, para Deus edificar, ter esse entendimento. Receba essa palavra em nome de Jesus. Fala comigo, amém, Jesus?